Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Daniele. Hoje eu vim fazer um vídeo para vocês, a parte 2 do vídeo que eu falo sobre os tipos de devocional que eu gosto de utilizar. Eu fiz a parte 1 e na parte 1 eu só falei sobre esse devocional aqui e eu falei só sobre esse devocional que está aqui embaixo. Tá vendo? Aí eu queria incluir o restante dos meus devocionais e falar sobre como é possível você fazer esse devocional também sem necessariamente um devocional. Mas se você tiver uma segmenta de forma ordenada, fica bom também. Tem como você buscar estilos de devocional em aplicativos que você consegue baixar no seu celular. Tem até uns aplicativos que são grátis, que te dão formas de você fazer devocional, tem vários temas para você ir marcando, caso você tenha dificuldade de ter aquela constância, ou você pode, ter um caderno, escrever no seu caderno e acompanhar dessa forma. Aí eu vou deixar esse aqui no cantinho um pouquinho, só para mostrar para vocês que é possível fazer sem a necessidade de você ter um material próprio para devocional, mas é interessante e eu já vou mostrar a diferença. Ó, eu tenho um exemplar aqui que ele é da Thomas Nelson Brasil e ele é só os salmos. Ó, deixa eu chegar esses aqui pro lado. Esse daqui é só os salmos, ele é bem pequenininho, ele é bem portátil. Ó, na minha mão, como é que ele fica, tá vendo? E dá para você carregar para todos os lugares. Ele tem a versão NVI, é a NVI que a gente mais conhece do ano de 2011, que tem um texto mais comum e tem esse formato assim de escrita, tá vendo? Essa diagramação sempre vai ter esse espaço, mas ela não tem um espaço para você escrever, mas dá para você escrever, dá para usar marca texto, porque eu uso e não mancha do outro lado. Ó. E eu tô escrevendo, tá vendo? Eu tô escrevendo com caneta mesmo e tá super lidando bem com essa escrita, que eu tô escrevendo de caneta e não tá danificando. E é só o texto, por exemplo, é só os salmos, são todos os salmos, tem aqui, ó. Eu fiz aqui algumas marcações de cores. Todos os salmos estão aqui, ó, tem uma ficha catalográfica aqui. Tem a opção de você, tem outra cor de capa, se caso você acha necessário, mas a questão aqui é o texto, tá vendo? Tem o texto, na sequência vem o Salmo 2, os salmos estão completos. Aí você pode fazer devocional desse jeito, dá para você escrever um pouco, mas não é um espaço muito grande, mas você consegue focar apenas nos salmos, se caso você queira fazer os seus devocionais nos salmos. Dá para você usar outras bíblias de apoio, mas dá para você também focar nos salmos, porque a maioria da Bíblia, o que mais tem para você fazer devocional é no livro de Salmos. E dá para você ter esse momento de reflexão, de contemplação da palavra de Deus, focando nos salmos. Tem dessa forma aqui, e que não seria um devocional, mas dá para você transformar isso em uma forma de devocional. Tem como você também, agora eu vou deixar no cantinho, usar uma Bíblia dessa daqui, que é uma Bíblia normal, que tem texto bíblico completo. Essa daqui é na versão ARA, é da editora Ezion. E ela tem alguns textos que te remetem à oração. Inclusive, ela tem os estudos aqui no começo que te fazem voltar para a oração. Ó, tem uns estudos. Então, também é interessante, ela te ensina a orar do jeito certo, como dedicar, ter uma vida de oração. E ela tem, ao longo da Bíblia, o Antigo Testamento, aí começa o texto bíblico normalmente, tem aqui sempre esses devocionais que te fazem orar. Ela traz o texto, ela trabalha em cima de algum texto bíblico, aqui está desenvolvendo o texto de Deuteronômios, mas ela traz esse olhar para que você venha voltar para a sua vida de oração, sempre trazendo uma conexão com o próprio texto bíblico. Então, é muito interessante também desse jeito. Não tem espaço para você fazer anotação, e essa página aqui não dá para você anotar nela. Só para você passar marca página, marca texto mesmo. Mas dá para você ter esse momento devocional. Se caso você quiser, você anota num caderno separado ou numa folhinha, num post-it, mas ela é uma Bíblia normal que tem esses detalhes. Você poderia fazer isso numa Bíblia sem nenhum desses, vamos dizer, desses
elementos extras que ela te traz. Por exemplo, você poderia fazer isso numa Bíblia que não tem espaço para fazer anotação, só com o texto bíblico, dá para fazer também. Mas aí tem gente que não consegue fazer um devocional bem estruturado dessa forma, somente com a Bíblia. Essa daqui é da The Purpose Book, em parceria com a Thomas Nelson, e ela tem um texto também do século XXI. Aí, deixa eu botar essas aqui no canto. Você também pode estar usando uma Bíblia com espaço para fazer anotação, que tenha também devocional. Ou pode ser só uma Bíblia só com espaço para fazer anotação normal. Ó, essa daqui é o 2 em 1, por isso que eu peguei ela de exemplo. Ela tem espaço para fazer anotação e ela tem uns estudozinhos com essa pegada devocional. E ela também tem devocional. Aí dá para você fazer um devocional usando a própria Bíblia de uma forma mais estruturada, mas se você quiser focar numa parte do texto que essa Bíblia não trabalha de forma devocional, você também consegue fazer isso, você consegue fazer as suas próprias anotações. Essa daqui, ela é da Thomas Nelson Brasil, ela é Jesus Bible, e ela também usa o texto NVI do ano de 2011. Eu uso todas essas Bíblias para meus estudos, também para meus devocionais, só que eu estava sentindo falta de uma estrutura mais organizada de o meu tempo de devocional. Mesmo que essa Bíblia aqui me traga devocionais, o meu tempo de devocional levando em conta toda a Bíblia. Aí eu vou deixar essas Bíblias aqui no cantinho, só para mostrar para vocês o foco do vídeo de hoje, né? Que eu comecei aqui só para a gente ter essa introdução e para falar para vocês que vocês não precisam ter necessariamente devocionais, mas é interessante que se tenha. Ó, no primeiro vídeo, eu mostrei bastante esse devocional aqui. Ainda não consigo falar o nome dele, mas eu vou chamar ele de Danny, que é o autor dos estudos que tem nesse devocional. E ele trabalha em cima dos salmos. São os 150 salmos. E ele traz de forma extensa o salmo. Ó. Aqui, o Salmo 67. Tá vendo? Ele tá completo. Aí ele vai até aqui, tem o devocional que ele traz, o desenvolvimento do texto, e ele sempre faz referência a alguma outra passagem bíblica. Inclusive aqui ele trouxe escrito do versículo 24 ao 26 do livro de Números. Aí eu tenho gostado muito da estrutura do devocional dele, é um devocional muito profundo, muito interessante. Ele não foca em nós, ele foca em Deus, ele foca em Jesus Cristo. Ele enxerga a forma com que Jesus trabalha em nossa vida, com que esse texto está trabalhando em nós, mas ele sempre nos faz olhar de volta para Cristo. Ó, tem esse salmo aqui, 68. Aí começa o devocional aqui. Ele tem certo espaço para fazer anotação, mas nem sempre você vai encontrar o espaço no final do devocional, ó. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, esse daqui não teve espaço, tá vendo? Eu até escrevi aqui muito bom. Mas dá para você escrever, porque você consegue... eu, né, consigo escrever nas laterais. Aqui eu não quis escrever, mas aqui... aqui eu também não escrevi. Mas aqui eu escrevi, tá vendo? Então dá para você escrever, dá para você, de certo modo, escrever. A página é boa para escrita. E ela usa o texto NVI, só que ela não traz as notinhas da NVI. Tipo assim, se você tiver aqui no Salmo 71, tiver alguma notinha aqui da tradução, ela não traz essa notinha. Porque eu foco aqui no devocional. Aí, tipo, não vai ter aquelas notinhas de tradução. Se caso você achar muito necessário, você não vai ter aqui. Mas, por exemplo, nessa daqui tem as notinhas. É só um exemplo. Mas esse daqui é o devocional. E ela é uma parceria da Thomas Nelson com a Pilgrim, tá vendo? Tem aqui a plataforma deles, é muito interessante. Esse exemplar só tem nessa versão de capa, só tem desse jeito aqui, mas é muito lindo, né? Eu tô gostando muito o tamanho. Toda hora me dá a sensação de que eu tô com a Bíblia inteira aqui por causa da grossura, mas não, é só os salmos mesmo e o desenvolvimento do autor, do Danny, que é muito bom, é muito interessante, ele tem outros livros publicados, e eu tô gostando muito. Tem uma estrutura, mas ela foca no devocional, mas ela foca no salmo, nos salmos. Apesar dela trazer certas conexões com o restante da Bíblia, ela tem o foco nos salmos. Aí esse daqui eu vou deixar aqui, e eu tenho esse daqui que eu vou deixar por último, e esse daqui eu mostrei também no vídeo, parte 1,
que é Estudando a Bíblia com Matthew Henry, compilação e organização de Daisy Fontoura. Essa obra aqui é da Pão Diário, Publicações Pão Diário. É um projeto que tem a intenção de durar 1 ano. Você pode ler no seu tempo? Pode, mas tem a intenção de levar o tempo de 1 ano. E eu estou gostando, só que aqui não é focado nos salmos, aqui é focado em toda a Bíblia. Ela desenvolve toda a Bíblia, deixa eu mostrar um pouquinho para vocês. Aqui eu estou tentando fazer o índice dos artigos, porque esse devocional não tem o índice dos artigos, então eu estou tentando montar o índice dos artigos. E tem, vamos lá, começa com uma estrutura de forma cronológica, ela traz essa visão da Bíblia de forma cronológica e traz os estudos começando sempre na sequência cronológica, dando seguimento, começa em Gênesis, só que ela traz o texto escrito aqui, algum trecho de versículo, e desenvolve o devocional na visão de Matthew Henry, fazendo conexões com outras partes da Bíblia. E tem espaço para fazer anotação. Porém, nem sempre vai ter espaço. Aqui tem espaço, aí eu fiz esse aqui também, né? Só que vai ter momentos que você não vai encontrar espaço, porque vai ter tipo combinação de página que não vai dar espaço. Deixa eu achar algum aqui que não tenha espaço. No começo aqui tem espaço, tá vendo? Aqui tem até mapa, espaço. Esse daqui tem o mapa e não tem espaço. Mas a questão aqui é que mesmo que não te dê o espaço para você fazer a anotação, você sempre tem essas margens aqui. Você pode anotar em um caderno, em um livro. Tinha um aqui que não tinha espaço, mas eu pulei. Só que vai ter uns que vai ter bastante espaço, tá vendo? Vai ter bastante espaço. Só que ela não traz o texto aqui, porque ela tem a intenção de que você use junto com a sua Bíblia. E seja esse momento de devocional e tem a intenção de durar 1 ano. Então, aqui tem 365 estudos e ela procura temas, por exemplo, Jeremias do capítulo 1 ao 2, e ela traz um tema, uma troca escandalosa. Tá vendo? Trabalha em cima desse tema e desenvolve o texto nesse tema. Aí tem essa proposta. E ela traz também um estudo falando sobre o período intertestamentário da Bíblia, o tempo do silêncio. Isso daqui é interessante, isso daqui acaba se semelhando muito a uma Bíblia, os 400 anos de silêncio. Aí parece até que você quando você chega nessa parte aqui, parece que você está com uma Bíblia de estudo na mão, é bem interessante. E ela tenta pegar os temas principais, tendo um foco geral em toda a Bíblia, mas é desenvolvido desse jeito aqui. É bem interessante, eu estou gostando muito de utilizar, só que ela tem uma proposta diferente. Aí, tipo assim, essa daqui tem um foco, esse daqui já tem outro foco. Mas é interessante, sabe, ter essas perspectivas diferentes de devocionais bem estruturados, mas de forma diferente. E eu tenho esse aqui que eu quero mostrar para vocês, que seria o último da minha lista de devocional, que é um lecionário devocional. Ele veio nessa luva aqui, muito lindo, né? Eu fiz um vídeo já de review sobre esse material, falei um pouco sobre. Vou deixar linkado todos os vídeos desses materiais aqui dos devocionais, eu vou deixar linkado na descrição do vídeo, para que vocês venham acessar, inclusive, a parte 1 do vídeo. E esse material aqui eu tenho gostado muito, tô gostando muito, sabe? É da Thomas Nelson Brasil, em parceria com o próprio Lecionário, que é um projeto deles. É muito lindo esse material. Esse aqui já é muito mais estruturado, tem uma estrutura bem mais completa. Ele traz todos os salmos expostos de forma extensa, tipo até os 150. E no finalzinho aqui tem alguns textos ainda a mais, que são textos tipo louvores, sabe? Que você vai encontrar na Bíblia. E ela traz toda uma estrutura. Se você já fez um lecionário, aqui na frente mostra melhor. Se você já fez o lecionário, você sabe do que eu estou falando. Tem toda uma estrutura para você seguir. E esse daqui, ele é permanente. Ele tem uma estrutura para você estar utilizando no período de 3 anos, ano A, ano B e ano C.
Porém, quando você chegar no ano C, você volta de novo para o ano A e você continua usando. E ele, ao mesmo tempo que ele tem as marcações de tempo desses 3 anos, A, B e C, ele não é datado. Então, vamos dizer, o ano A, ele pega o final de 2025 e a maioria do ano de 2026. O ano B pega o final de 2026 e a maior parte de 2027. O ano C, consequentemente, o final de 2027 e a maioria de 2028. Quando chegar nesse final de 2028, eu volto de novo para o ano A, que está nesse lecionário aqui. Então, eu consigo continuar usando ele permanentemente, sabe? Até eu querer comprar um novo exemplar, se eu achar que se faz necessário. Mas como esse material ele é muito bom, então eu creio que ele vai durar muito tempo. Ele vem com 3 fitas, porque você vai precisar de usar e tudo mais. E eu não estou escrevendo nesse aqui. Eu não estou escrevendo porque eu quero preservar a durabilidade dele, sabe? Eu não quero... como ele vai ser um material que eu sempre vou estar utilizando, e eu sempre vou estar voltando nele, então eu não quero escrever nele. E eu escrevo à parte. Eu escrevo nas minhas bíblias com espaço para fazer anotação. Eu escrevo em cadernos. Nele eu não estou escrevendo. Nesse caso tem alguma coisa aqui referente ao salmo daquele dia que eu estou trabalhando, conectando com os textos. Eu posso direto nas minhas bíblias escrever, ou eu posso escrever nesse daqui, que tem bastante espaço, ou nesse daqui também, que é mais fácil para eu carregar para os lugares, porque esse daqui, apesar de dar para eu carregar para os lugares, ele é um pouco grande. Ele tem tipo o tamanho de uma bíblia. Então, dá para você carregar, mas aí eu também faço essa questão, sabe? Eu faço essas anotações. Mas aqui não se trata só do trabalho do salmo. Ele não desenvolve só o salmo. Ele desenvolve toda a Bíblia, sabe? Ele te faz enxergar a mensagem da palavra de Deus, fazendo conexão com o Novo Testamento, o Antigo Testamento, as cartas para as igrejas, né, que nós fazemos parte dessas igrejas, os salmos, os textos de sabedoria, os textos poéticos, faz toda essa conexão com a mensagem que Deus quer transmitir ao seu povo. Aí eu achei muito interessante, eu estou gostando muito. Então, é desse jeito que eu estou fazendo uso dos meus devocionais, e por isso que eu estou achando tão interessante a utilidade, né, o uso de cada um deles. Aí esse daqui tem uma luva, vou colocar aqui para vocês, que no outro vídeo eu acabei que não fiz isso, aí eu viro ao contrário para depois ficar certinho, para colocar, ó, fica bem bonito, né? E protege. Aí se eu quiser carregar para os lugares, eu posso carregar aqui dentro. Ele também tem a opção de capa dura também. Aí eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link desses materiais. O que tiver mais de uma capa eu vou deixar. Esse daqui tem 2 capas, desse jeito é capa dura. Esses outros 2 aqui só tem uma opção de capa, só tem o exemplar desse jeito, ó. Deixa eu colocar aqui bonitinho. E eu vou deixar o link desse daqui também, que apesar dele não ter um devocional, você pode encarar ele como um certo devocional. Aí esse daqui também tem 2 opções de capas, eu vou deixar na descrição do vídeo também, para abranger todas as questões, todas as necessidades. E você pode estar usando sua própria Bíblia, uma Bíblia com espaço para fazer anotação, uma Bíblia focada um pouco para oração, uma Bíblia normal, sem espaço. Você pode usar o material que você tem na sua casa também. Você pode anotar as suas questões em um caderno, sabe? Você pode ter tipo um caderno para você anotar. Aí você anota no seu caderno aquilo que você quer fazer, você escolhe um tema. Você não precisa necessariamente ter esses materiais ou precisar disso para você conseguir fazer um devocional. Só que tem alguns aqui que são mais complicados de você replicar. Você precisa de uma estrutura para você conseguir dar seguimento, que seria o lecionário, por exemplo. Para você não se perder e para você seguir, sabe? Todos os dias. É muito interessante essa constância que ela traz ao nosso dia a dia diante de Deus, até o nosso momento de devocional,
que nós temos que ter esse pensamento voltado de forma correta para as Escrituras em todos os momentos da nossa vida, inclusive no devocional, que seria o nosso momento mais íntimo com Deus. A gente deve voltar esse olhar correto para Deus, não fazer um devocional de uma forma que vá visar o nosso eu, mas sim visar o eu de Deus em nós. Então, gente, é isso. Eu queria fazer essa parte 2, só para fechar com chave de ouro. E se caso eu venha ter mais devocionais e que eu acho interessante trazer esse conteúdo para vocês, eu trago uma parte 3, mas por enquanto não tenho a intenção de fazê-lo, tá, gente? Só se mais para frente vier a acontecer, aí eu falo para vocês também. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Deixa nos comentários se vocês acharam interessante, se vocês têm alguma dúvida, ou se vocês têm também alguma dica para compartilhar conosco. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.